Eu dirijo carros há 40 anos. Se você tiver alguns minutos, vou compartilhar tudo o que aprendi. Veja, nesse período, todos percebemos que ao comprar um carro nacional, uma caminhonete costuma ter preço baixo. É acessível, dá conta de muito serviço e é barato de consertar. Carros asiáticos como Honda e Toyota são baratos, acessíveis, confiáveis e duráveis. Você compra um veículo europeu, ele será mais interessante, divertido e emocionante de dirigir. Mas vai ser muito caro de manter. Ok, sei que isso é uma afirmação generalizada. Em 40 anos aprendi muito mais que isso. Eu provavelmente posso perguntar a cada um de vocês o que vocês sabem sobre a indústria automobilística, o que vocês aprenderam. E isso provavelmente foge bastante dessa ideia. Na verdade, as coisas que aprendi recentemente vão muito além dessas expectativas ou suposições generalizadas. Veja, porque os produtos nacionais, houve uma época em que eles eram um veículo barato e acessível. Bem, as coisas mudaram. Eles não são mais acessíveis e definitivamente não são baratos. Eles também dão problema como qualquer veículo europeu. E agora o que percebi é que muitos veículos europeus hoje em dia são, em muitos casos, até mais confiáveis do que muitos dos produtos nacionais. Eu também nunca imaginei que chegaria um tempo em que carros como Toyota, Honda, Mazda teriam problemas de confiabilidade que seriam mais complexos do que os Jaguars ou Range Rovers de antigamente. Mas as coisas mudaram muito. E em todo o meu tempo dirigindo, percebi que os carros atendem aos critérios das pessoas de maneiras diferentes. Algumas coisas que aprendi ao longo do caminho é que, se existisse um carro que fizesse tudo perfeitamente, veríamos apenas um carro na estrada, mas não é o que acontece. Todos elogiam os novos Kia Stinger, veja só. Ótimo veículo. Por que todo mundo não compra um? Bem, porque há muitas ótimas opções no mercado. Toyota, se o RAV4 é o exemplo de perfeição, por que todo mundo não compra um desses? Porque existe escolha. Range Rover, o exemplo máximo de luxo. Se você é um empresário rico e bem-sucedido, você tem muito dinheiro. Por que você está comprando outros veículos também? Muitos diriam que este é provavelmente o único veículo que você quer ter. Veja, mas eu já possuí mais de 100 carros, caminhonetes e SUVs na minha vida. Carros esportivos, carros inúteis, veículos utilitários. E nesse tempo eu aprendi que cada veículo faz algo de um jeito um pouco diferente. Picapes, você precisa transportar algumas mercadorias. A picape vai fazer o trabalho para você. Mas quem poderia imaginar? Fabricantes como os do Japão, Toyota, Nissan, criariam picapes que iriam competir e ser mais confiáveis e fariam um trabalho melhor do que até mesmo o que estamos vendo da Ford, General Motors, Dodge, Ram. Veja, nunca pensamos que chegaríamos ao ponto em que agora uma caminhonete Dodge custa mais caro do que um BMW Premium. Nossa, como tudo mudou. O mundo virou de cabeça para baixo. Veja, porque agora esses fabricantes, bem, eles já foram espertos. Eles costumavam fabricar produtos que representavam valor de alguma forma. Uma coisa que aprendi é que você só precisa descobrir esse valor. Você precisa transportar? Precisa parecer divertido, rico, luxuoso? Ou vai fazer trilha off-road? Você quer parecer esportivo? Você quer parecer que tem dinheiro? Você só quer ir do ponto A ao ponto B sem te deixar na mão? Todo veículo meio que tem essa proposta de valor, ou costumava ter essa proposta de valor. Veja, o que eu aprendi é que agora a linha que separa essas categorias é muito, muito mais estreita. Veja, porque agora você tem carros esportivos que parecem carros de família, por isso os carros M da BMW. Aqui outro exemplo clássico. Mercedes-Benz C63 é um carro esportivo vestido com um terno. Mercedes.
Antigamente, se você comprava uma Mercedes, isso significava que você tinha vencido na vida. Significava que era o auge do luxo, desempenho e estilo. Mas não é mais assim. E agora a Mercedes está criando carros que são mais baratos do que um Honda ou Toyota de nível médio ou premium. O que houve com esse mercado? O mercado de carros de luxo agora fabrica carros convencionais. Fabricantes de carros convencionais estão produzindo veículos de luxo. Pense no Hyundai Palisade e nesses tipos de veículos. Você está pensando que alguns dos Toyotas Premium e veículos do dia a dia mais sofisticados agora estão produzindo mais veículos de luxo, e essa linha está ficando cada vez mais tênue entre luxo, desempenho, estilo e confiabilidade do dia a dia. Tudo isso está sendo deixado de lado. E você sabe, há muitos anos, quando eu estava crescendo, quando comecei a dirigir, acho que lá atrás, não sei, acho que foi no início, bem, provavelmente em meados dos anos 80, quando tirei minha carteira de motorista, comecei dirigindo carros baratos. Veja, uma coisa que você aprende ao longo do tempo é que quando você compra um carro barato, muita gente pensa: ei, esse é um ótimo negócio. Essa é outra coisa que aprendi ao longo do tempo. Muita gente acredita que um carro barato é um bom negócio. Mas geralmente um carro barato é justamente o contrário. É a última coisa que você consideraria como um bom negócio. Faça a si mesmo esta pergunta. Aprendi isso da forma difícil. Já dirigi esses carros e comprei usados que considerei ótimos negócios. Eu comprei um Fiatzinho. Parecia um ótimo negócio na época, lá nos anos 80. Descobri que ele estava com a junta do cabeçote queimada, precisava de embreagem nova e rolamentos das rodas. Resumindo, exigia milhares de dólares em reparos. Na época, eu achei que era um bom negócio. Eu também percebi que, para mim, um bom negócio era representado por um BMW com quilometragem relativamente baixa. Logo descobri, só depois, que a forma como um veículo é tratado representa muito mais o que você pode esperar para o futuro desse veículo do que a quilometragem em si. Veja, muita gente assume que baixa quilometragem significa que você vai conseguir um veículo de qualidade. Mas eu já vi pessoas em um autocross com um 911 estourarem a embreagem em 100 km só por levarem o carro para a pista. Veja, uma boa oferta raramente é realmente uma boa oferta. E como muita gente diz, você já ouviu o ditado, um BMW barato ou qualquer carro de luxo, e basicamente podemos colocar qualquer coisa nessa lista. É um dos carros mais caros que você vai ter. Veja, porque as pessoas sabem o que possuem, as pessoas sabem o que dirigem, as pessoas sabem o que têm. E a expectativa é que, se elas não estiverem dispostas a investir dinheiro, basicamente vão aceitar o prejuízo e vender o carro. Em vez de gastar milhares de dólares em consertos, elas tentam te enganar, me enganar, ou simplesmente dizem: olha, sendo honesto, o carro precisa A, B, C, D, E vou vender por um preço bem mais baixo. Veja, isso é algo que muitos de nós pensamos, que um negócio barato é um bom negócio no setor automotivo e raramente é. Então, você realmente precisa pensar sobre o que eu descobri ao longo dos anos. Qual é a prioridade para a sua experiência ao volante? O que você está tentando obter da experiência de dirigir? Você quer algo luxuoso? Você sempre vai ter que pagar caro. Essa é a outra conversa aqui, porque muita gente meio que assume isso. Sabe de uma coisa? Eu posso comprar um carro de luxo, ou posso pegar esse ótimo carro esportivo e posso fazer isso de forma barata. Mas o que percebi ao longo dos anos é que nada barato realmente vale a pena ter quando se trata de carros. E quando eu digo isso, para ir de A a B, você pode comprar um carro barato. Quero dizer, você pode comprar um Corolla velho e desgastado que ainda tem mais 240 mil quilômetros pela frente. Vale a pena ter um? Veja, para mim não tanto. Algumas pessoas encontram valor em dirigir aquele carro de 500 dólares e conseguir mais 320 mil quilômetros com ele.
Mas algo que aprendi no caminho é que, sabe, a vida que a gente vive é curta. E é fácil simplesmente dizer, sabe de uma coisa? Eu não preciso comprar aquele carro barato e velho. Eu não preciso daquele carro caro. Eu não preciso daquele carro esportivo. Eu não preciso daquele carro de luxo. Eu não preciso. Você tem que descobrir por si mesmo ao longo do caminho o que dirigir significa para você. E ao longo desses 40 anos eu aprendi alguns elementos-chave sobre o que dirigir significa para mim. E isso realmente ditou toda a mudança de atitude sobre os tipos de veículos que eu compro, o tipo de veículos que eu possuo e por quanto tempo eu fico com eles, tudo baseado nos meus interesses pessoais. Cada um tem suas necessidades, vontades e interesses. Estou disposto a arcar com custos extras de manutenção neste carro. Também não me iludo pensando que será barato manter. Veja, muita gente se engana facilmente. Presume que talvez possa entrar nessa BMW Série 5 com esse motor 6 cilindros biturbo e acha que a vida vai ser boa. E que, sim, é só cuidar que vai dar tudo certo. Há forças maiores em jogo. Há muitos carros por aí que não são boas máquinas. Aprendi algo sobre isso e já tive carros que, sem dúvida, estão entre os piores e menos confiáveis do planeta. Mas eu fiz isso sabendo o que esperar. Veja, ninguém compra uma Ducati esperando máxima confiabilidade. Então, por que não comprar uma Yamaha ou Honda? Bem, porque uma Ducati é uma Ducati, ela entrega em outros pontos. O valor está no desempenho, estilo e som. Por isso as pessoas compram esses carros. E foi isso que eu aprendi. Embora eu valorize ter carros confiáveis, eu valorizo ainda mais a direção, a experiência. Depois de 40 anos, percebo que não estarei aqui para sempre. Além disso, em 40 anos, eu percebi que, sabe, a gente passa a vida toda batalhando, abrindo caminho, pagando contas, comprando coisas, produtos de baixa qualidade. Veja quanto as pessoas gastam na Amazon. Você gasta esse dinheiro online e faz compras. Daqui a pouco você passa o cartão de crédito e aquele produto, aquela caixinha aparece na sua porta. Mas veja, uma coisa que aprendi sobre carros ao longo dos anos é que muita gente fica totalmente em cima do muro e acredita que um Honda é o único carro que você deveria dirigir, ou um Toyota ou um Mitsubishi. Por quê? Porque é confiável. Ok, tudo bem, é confiável. Mas e depois? Você faz a pergunta, e eu já perguntei isso para as pessoas, por que você compraria esse carro? É confiável e vai economizar dinheiro com manutenção. Ok, bom, esse é um ótimo ponto. E eu não poderia concordar mais. Ter um carro que não fica parado na oficina é uma grande vantagem. Não gosto que meu carro fique muito tempo na oficina. Prefiro dirigir. Mas o que percebemos ao longo desses anos é que você não pode aceitar tudo sem questionar. Eu tive um Jaguar F-Type, que fazia parte do grupo JLR, e era mais confiável do que alguns Hondas que já tive. Estranhamente, a manutenção e os custos de serviço eram um pouco mais altos, mas ele não era incomumente pouco confiável. Agora as pessoas estão comprando um Honda por padrão, elas nem pensam a respeito, elas assumem que estão adquirindo um veículo de boa qualidade. Mas aceitar isso superficialmente é um grande erro. Veja, as pessoas estão por aí gastando 80 mil, 70 mil dólares em uma Toyota Tundra novinha só para descobrir que estão com o motor estourado. Motor. Isso acontece porque as pessoas nem sempre fazem sua lição de casa. Aprendi algo importante no ramo automotivo e na indústria de carros. Novamente, você não pode aceitar as coisas sem questionar. Então pergunte a si mesmo, qual é a proposta de valor? E se essa proposta de valor for aquela que diz, eu quero confiabilidade, eu quero baixo custo de operação, por que você quer baixo custo de operação? Qual é o fator determinante aí? Bem, porque é dinheiro economizado. Certo? Mas então, muitas dessas pessoas com quem conversei são pessoas que frequentemente gastam seu dinheiro nos produtos que aparecem na sua porta. Eles desperdiçam em outros gastos supérfluos. E, por outro lado,
As pessoas estão tentando guardar dinheiro em 400 e 1K TFSAs, RRSPs, tentando economizar para o futuro, tentando guardar dinheiro para emergências, tentando economizar para a aposentadoria em algum momento. Acabam gastando tudo em um carro que eles não pesquisaram direito ou em produtos de baixa qualidade entregues em casa. Veja, muitos simplesmente não fazem o dever de casa. Aprendi isso ao longo dos anos. Você não pode aceitar tudo sem questionar, porque depois de ter possuído mais de 100 veículos, já tive carros europeus, italianos, Fiat, japoneses, Hondas, Toyotas. Já tive Fords, já tive alguns Fords, a diesel, a gasolina, já tive Rams, Dodge, já tive Chevrolets. Já tive todos os tipos de produtos de praticamente todas as marcas. E, em muitos casos, parti do princípio de que a marca confiável iria me satisfazer. E, em muitos casos, essas marcas confiáveis acabaram sendo um ralo de dinheiro muito maior, a ponto de eu acabar jogando o veículo fora. Veja, pois muitas vezes seguimos apenas pela aparência. Somos facilmente influenciados, seja ouvindo alguém, ou lendo numa revista, ou dizendo: compra um Toyota, é confiável, compra um Honda, é confiável. Claro, existem Toyotas e Hondas muito confiáveis, mas há marcas bem confiáveis além de Toyota e Honda. Dito isso, tudo está ficando tão caro. E então, se tem uma coisa que eu meio que quero dizer depois do que aprendi em 40 anos dirigindo, é que você precisa descobrir quais são as suas prioridades. O que importa para você quando for comprar seu próximo carro? Se você está comprando porque gosta do visual dele, ótimo. Vamos encarar a realidade. Você gosta de se sentir bem e cuidar do seu carro num domingo à tarde. Se você prefere comprar um carro pensando na durabilidade e em evitar idas à garagem ou oficina, então, obviamente, alguns desses carros podem não atender às suas expectativas. Mas há muitos outros carros por aí que vão atender, e as pessoas são influenciadas a comprar algo que elas realmente não sentiam ou acreditavam que deveriam comprar. O que nos leva a outro aspecto do que aprendi nos últimos 40 anos: vendas. Veja, os vendedores que te oferecem um carro partem do pressuposto de que você está ali para gastar seu dinheiro ou o deles. E eles vão tentar fazer você gastar o máximo de dinheiro possível. E os vendedores vão te vender praticamente qualquer coisa que precisarem vender para maximizar o dinheiro que levam para casa. É um negócio, o sustento que tentam garantir. Então, enquanto queremos ajudar a facilitar isso, se você está comprando um carro novo ou usado em uma concessionária, saiba que você está realmente ajudando alguém a ganhar a vida. Agora, tudo bem. Você também não quer ser enrolado e acabar comprando algo que você nem pretendia comprar. E muitas pessoas fazem isso. Outra coisa que aprendi é que as pessoas vão lá e nem fazem ideia do que realmente querem. Então elas vão às compras e olham todos esses carros novos brilhantes no pátio e aí começam a pesquisar, experimentar, analisar, fazer test drive. Veja, isso é algo que aprendi ao longo dos anos. Esse é um dos maiores erros que as pessoas cometem. E eu costumava cometer esse tipo de erro. É bom simplesmente dar uma olhada por aí. O pior que você pode fazer é chegar na concessionária e dizer: "Ei, olha que bonitinho." O vendedor se aproxima e pergunta: "Posso ajudar?" "Olha, eu não sei. Acabei de começar a olhar. Estou dando uma olhada, talvez procurando um SUV ou um carro. E se você for muito vago, é aí que eles te pegam." É nesse momento que você pode pagar mais do que esperava e entrar em algo inesperado. Veja, porque ao longo dos anos e dos diferentes modelos que já dirigi, percebi que você basicamente tem que descobrir por conta própria. Você tem que saber o que quer. Pesquise, descubra, saiba que é de se esperar manutenção e reparos e que não vai ser perfeito. Mas o que tem valor para você? Veja, para mim, eu não me importo em comprar algo que talvez seja um pouco menos confiável se entregar desempenho. Já dirigi Lamborghinis e tive Lambos e Porsches.
e eu dirigi esses carros, e não porque eles são confiáveis. E não vou enganar ninguém. A proposta de valor era aquela que eu sabia que seria pela experiência de dirigir e pelo som. E muita gente simplesmente não entende qual é essa expectativa. Elas não percebem qual é a verdadeira proposta de valor delas. Se a pessoa for realmente, digamos, um aposentado e souber que tem um orçamento muito limitado, que não tem muita renda, que vive de uma renda fixa e realmente não pode arcar com pagamentos mensais. Bem, uma proposta de valor para essa pessoa pode ser confiabilidade e baixo custo de uso. Mas alguém cheio de energia, alguém que está chegando agora, talvez na casa dos 30 ou 40 anos, começando uma carreira em ascensão, possivelmente usando terno todo dia, gosta de se sentir bem, sair, interagir com a galera dos carros e ir aos clubes e encontros, devem querer algo mais chamativo e divertido, sem intenção de se exibir. Porque, na minha opinião, essa é mais uma daquelas expectativas e pensamentos que aprendi. Você sempre deve comprar o que é melhor para você, não o que é melhor para as outras pessoas que estão te olhando passar. Porque, embora possa parecer legal para você comprar isso, achando que alguém vai se impressionar com o que você está dirigindo, é aí que muita gente acaba sendo enganada. E eu aprendi ao longo dos anos a não ligar nem um pouco para o que os outros pensam. Prefiro dirigir algo que realmente cumpra o que promete. Como ela anda, se comporta, soa e tem desempenho, esses são meus sentidos orais. É assim que enxergo um carro, caminhonete, SUV ou motocicleta. O que ela entrega para mim? Não para alguém que passa olhando, porque essas pessoas você nem conhece e na verdade nem se importa. Então o que eu aprendi é: dirija pensando em você, não dirija para agradar os outros. Muitos ficam presos, preocupados com a opinião dos outros. Fiquei totalmente tranquilo em evitar isso. Isso é uma coisa. Ao longo desses 40 anos tomei essas decisões, baseado principalmente em como eu dirijo, no que eu gosto, nas coisas que eu aprecio e curto em um veículo. Em vez do que a imprensa está dizendo, qual é o carro novo mais badalado de 2020, ou qual é o melhor SUV novo de 2022, eu não me importo com o que os outros estão dizendo. Eu escuto, pesquiso e, se encaixar no que eu quero, claro, vamos dar uma olhada. Aprendi que as pessoas compram e se deixam influenciar como a maioria, especialmente no mercado de carros. Então, outra coisa que eu aprendi também são peças de carro e consertos. E ao longo dos anos, como eu consegui ter carros como este, Jaguars, BMWs, Mercedes, Ferraris, Porsches e por aí vai. Eu já dirigi e possuí praticamente de tudo. E como eu consegui isso foi, especialmente quando eu era mais jovem e não tinha renda, eu percebi que você tem que descobrir como vai conseguir manter esses carros. Você deveria ter pensado nisso antes, mas minha prioridade era dirigir carros divertidos. Essa era a minha proposta de valor. Mas agora, como é que eu vou realmente cuidar disso? Como vou conseguir pagar por essas peças? E como pagarei pela manutenção? Agora você acaba sendo fruto do seu meio. E veja, essa é uma coisa que aprendi ao longo dos anos. Agora eu sou fruto do meio em que escolhi me inserir, que é comprar aquele carro que acho fascinante de dirigir e que proporciona uma experiência de direção maravilhosa. E então agora, em vez de deixar o baixo custo de manutenção ser meu único motivador e meu único fator de decisão, a experiência ao dirigir é o meu fator motivador, não a manutenção. Mas agora, como resultado do meu ambiente, estou percebendo que, ok, eu não tenho dinheiro infinito, eu não tenho uma renda de 7 dígitos. É melhor eu aprender a consertar isso agora, já que tenho esse carro. Eu tenho essa Mercedes, esse BMW, agora é melhor eu descobrir como consertar isso. Veja, porque muitas pessoas agora acabam caindo nesse jogo, onde querem ostentar e impressionar e depois têm que se livrar disso. Elas compram um carro esportivo chique, mas percebem no final do ano que é melhor se livrar dele, porque não conseguem bancá-lo depois de um verão, nem fazer a manutenção, guardar ou revisar o carro. E aí elas têm que vender. Quantos casos você já viu em que está procurando um carro e a pessoa literalmente ficou com ele por 1 ano ou 6 meses? Isso é hilário. Isso te diz uma coisa.
ou avaliou mal o custo-benefício, ou simplesmente a pessoa não podia pagar por ele. Então, na verdade, o que eu percebo é que eu prefiro muito mais aprender a fazer a manutenção e consertar alguns desses carros eu mesmo e manter todos esses custos de manutenção dentro de um limite que eu posso bancar. Se eu não posso pagar por um Bugatti Veyron, eu não vou comprar um, mesmo que eu pudesse pagar à vista. Se eu não posso arcar com os custos de manutenção, se eu não posso cuidar desses custos, eu não vou comprar isso. Mas muita gente se empolga demais, querem mais do que o bolso permite. Compram um carro que não podem pagar e aí acabam se complicando. Ou ainda pior, o que estamos começando a ver agora, o que aprendi nesses 40 anos é que antigamente a gente comprava à vista ou fazia um financiamento de 2 anos por 250, 300 dólares. A gente quitava esse carro em 2 ou 3 anos e ele ficava praticamente novo. Mas agora, o que você percebe é que, por causa do custo absurdo desses veículos hoje em dia, as pessoas estão gastando muito mais do que deveriam sequer considerar. Embora seja lindo ter essa caminhonete novinha em folha aqui, temos essa Denali, o que é estranho. As Denali geralmente vêm com um motor 5.6 ou 6.2, mas tudo bem. Diz ali que é 5.3. A questão é que as pessoas querem esses veículos novos e chamativos, o que é legal. Mas como você consegue pagar por isso? Tenho aprendido e observado sobre financiamentos altos de carro ao longo do tempo. Pessoas estão em sérios problemas. Financiamentos de carro de 84, 96 meses, quero dizer 6, 7, 8 anos para um empréstimo de carro. Assim que tiram o carro da concessionária, por causa da depreciação, eles já ficam devendo mais do que o carro vale. Então agora eles não podem vender ou estão perdendo dinheiro. E não é só perder dinheiro, eles realmente têm que dar mais dinheiro para o banco. Ou quando vão trocar o carro, eles realmente têm que dar mais dinheiro como complemento além do valor de troca do veículo, porque agora eles já têm, digamos, 3 anos e eles querem trocar. Mas como eles fizeram um financiamento tão longo com tão pouco dinheiro de entrada, agora estão numa situação em que realmente precisam dar dinheiro extra. Eles pegam esse carro, querem trocar e, na verdade, devem mais dinheiro e ainda precisam dar uma quantia em dinheiro só para conseguir trocar pelo valor de troca. É simplesmente trágico quando as pessoas ficam devendo mais do que o carro vale. Então, se tem uma coisa que aprendi nesses meus 40 anos, é sempre viver dentro das suas possibilidades. É ótimo poder pagar por um carro esportivo, uma caminhonete ou um veículo de luxo. É ótimo poder pagar por tudo isso. Defina o que vale a pena para você. Mas se tem uma coisa que eu sempre tive em mente, é sempre viver dentro das suas possibilidades e não dar um passo maior que a perna.